E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia isso fazer conforme esta palavra? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim sucedeu, porque o povo o atropelou e ele morreu. Amém? Nós lemos uma passagem em que Israel, mais uma vez, estava cercado. Pelo que você vê aqui, do rei de Israel, ele era realmente um brutamonte, que estava totalmente errado. E o povo estava mal espiritualmente. Então, a capital do reino do norte, Samaria, foi cercada, e ali estava, não entrava nem saía nada. Ele cercou a capital de Samaria, certo? Só que lá dentro tinha um rei crente incrédulo. Repita comigo: crente incrédulo é uma praga. Por isso que Jesus disse logo a Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Tomé, seja crente e não incrédulo. Porque o rei era incrédulo, era mau. Mas ainda bem que ali dentro também, para a glória de Deus e para o benefício de muitos, tinha também ali, que estava também ali cercado, um profeta chamado Eliseu. O homem de Deus também estava ali dentro daquela... Você vê aqui que tanto os fiéis como os infiéis estão no mesmo barco aqui, ó. No mesmo barco. Mas só faz a diferença os fiéis. E aí, irmão, a fome começou a apertar porque as comidas acabaram e a água aqui. De tal maneira que eles estavam vendendo uma cabeça de um jumento por um preço altíssimo. E esterco de pomba por um preço altíssimo. Pior do que isso, 2 mulheres, num pacto macabro e infeliz, chegaram ao ponto de comer seus próprios filhos. Ou seja, a mulher chegou, a mais esperta, disse: olha, a gente acabou de fome, vamos comer seu filho. Sempre tem que ter um bestão, né, velho? Por que ela não disse: vamos comer o seu primeiro? A outra entrou na mente da outra. Eu estou me lembrando aqui de N e H, mas ninguém vai revelar. Uma irmã começava com I, e outra irmã começava com H, e você não vai entender nada. Aqui, para entender esse enigma, só uma irmã começava com I, e a outra começava com H. Aqui começava com I, que é tirada da sabida, disse assim: vamos comer o seu. Depois a gente come logo o nosso. O seu, depois a gente come o nosso. Aí pegaram o menino e comeram, cozeram e comeram. Quando uma mãe chega ao estado de matar um filho para comer, filho, irmão, é porque o negócio estava sério lá, irmão. A fome era terrível, eles iam perecer. E aí, quando chegou na vez do outro, a mãe disse: agora eu não vou comer o meu, não. Não, o meu não vou comer, não. Ela já estava de barriga cheia, e aí a outra gritou e chamou o rei, o líder, o rei: ei, minha coisa! O rei disse: onde é que eu vou te acolher? Se o senhor não te acolher, quem vai te acolher? Aí, quando ela contou a história macabra, o rei ficou tão indignado. E aí foi descontar no homem de Deus. Quando o cara está no pecado, está na carne, é crente, irmão, crente incrédulo é uma praga. Tudo dele, a culpa é do pastor, a culpa é do vencedor. Às vezes, os irmãos vencedores. Porque tem, no nosso meio, no nosso movimento da igreja, tem vencedores de verdade e tem vencedores de mentira. Tem gente que está vindo. Não se preocupe, gente, com quem está prosperando e vencendo na mentira, no engano, porque lá na frente ele vai cair. Senão o livro de Provérbios é mentiroso. Você não tem visto, não, nas redes sociais, grandes ministérios caindo, não? Começou no engano, continuou no engano, teve êxito. Satanás olhou e disse: ó, vou sair de baixo
ele vai crescer, o ministério vai bombar, não vou colocar nenhuma oposição, ainda vou contribuir com falsas revelações na igreja dele e com milagres, porque tem coisas que quem bota na pessoa é o diabo. Doença, consistência e tal. Então o diabo sai de baixo, o falso milagre acontece, e isso não é novidade para ninguém, porque já está na Bíblia previsto que haveria falsos cristos e falsos pastores. O apóstolo Paulo disse que o próprio Satanás se apresenta como anjo de luz, como ele é. Aí ele diz, quanto mais os seus apóstolos também podem se apresentar como apóstolo de luz. De tal maneira que só você tendo discernimento vai saber. E falou também sobre os milagres que vai acontecer. E aí fica em bomba o ministério. Aí quando o ministério dele ou dela está lá no auge, o diabo vem, tira só o tapete, porque nunca foi nada de Deus, era tudo mentira, farisaíma, e cai. Aí o diabo aproveita que ele escandaliza, aí fulano, eu vou me desfiar, eu confiava tanto no apóstolo fulano, no pastor fulano, ai meu Deus do céu. Por isso que aqui eu estou ensinando vocês que congregar aqui, nesse pequenininho, Bíblia, nem em mim confie, só confie cegamente em Deus. Nem em mim confie, não. Me ame, enquanto eu não mostrar o contrário, esteja comigo. Mas negócio de confiar cegamente em mim, confiar em Deus, na Bíblia, em Jesus, se firmar na palavra, irmão. Eu amo a irmã Vilma, irmão. Eu gosto da irmã Vilma, de graça. Ninguém faz, como a Bíblia diz, não vos movai facilmente. Ninguém tira da cabeça daquela irmã Vilma, com 80 anos de idade, não tem seita nenhuma, é incrível. Até ensinamento mesmo de grandes homens. E outra coisa, minha mãe também, né? Porque minha mãe não sabe ler, escrever, não, só sabe assinar o nome, mas não come regra de negócio de... Chegou lá com coisa errada, desceu errada, ela já não aceita. Ela não aceita. Convicção, irmão, em Deus, em Jesus, na Bíblia, convicção do que quer, firme em Jesus. Entendeu, irmão? O rei vai botar a culpa no profeta. Crentes, carnais, incrédulos, fica botando a culpa dos outros, irmão. Quer ser vitorioso? Quer ser vitorioso? Reconheça seu erro. Confesse e abandone. O errado sou eu. Eu, pastor Edilson, 10 anos de consagração de pastor, 40 anos de crente, dirigindo um ponto de pregação com 6 crentes. A culpa é minha, eu errei. O erro foi meu, irmão. Ai, irmão, foi porque o pastor não te indicou, o pastor... Não, esqueça isso. Deus não estava no controle? Eu tenho muito erro. Claro, existe justiça. E Deus permite. E às vezes é até melhor, por muitos motivos. Aliás, Deus me livrou de uma situação que eu poderia estar, talvez morto agora, pelo tempo já estava já morto. E Deus disse que eu faço agora, tu não sabe, saberás depois. E agora eu já sei, porque Ele me livrou de algo que poderia, eu ia ter que segurar, e eu sei que foi para me preservar. Mas vamos reconhecer nossos erros. Aí ele vai botar a culpa logo no homem de Deus, que o errado era ele. Entendeu, irmão? E assim estava Samaria com tanta fome. A crise era tão grande que chegou ao ponto de uma mãe matar o seu filho e comer. Entendeu? Aí Eliseu, o profeta, quando o rei se zangou, mandou pegar Eliseu para matar. Irmão, que autoridade desse homem? Eliseu fez assim, fecha a porta na cara dele, de quem vem, não dá nada. E Eliseu estava na proteção de Deus, mas não, é mesmo o mensageiro do rei ali, fecha a porta, bota para fora. Aí Eliseu veio e profetizou, amanhã a esta hora, profeta de Deus, de verdade, ele profetiza, e a profecia se cumpre. E a Bíblia diz que vocês, por isso que a minha obsessão, para que vocês leiam e estudem a Bíblia, porque vocês é quem julgam a profecia. Irmão, eu já sofri muito com esse negócio de profecia. Irmão, eu estou na igreja pentecostal desde 13 anos de idade. Irmão, eu tenho conhecimento de causa. Irmão, eu já fui vítima. Existe o dom de profecia e eu gosto dele, está na Bíblia. Mas, infelizmente, hoje em dia, está raro os verdadeiros, a maioria aí é mentira. E quando tiver, você tem que passar pelo crivo da Bíblia. Por exemplo,
Chega um profeta, Elísio, aqui, Deus mandou te dizer que é para você sair da igreja do pastor Edilson e congregar ali naquela igreja de mistério da esquina. Eis que assim diz o Senhor, vai pagar um preço se não for. Hoje em dia não, que você já está maduro, mas já teve época que você, naquele começo, ia ficar turbado. Está fora da palavra? Você olhou aqui na Bíblia? Não, eu estou aqui bem. Que profecia é essa? Estou aqui servindo. Assim um exemplo que eu estou dando. Então saiu da Bíblia, já era. E quando Eliseu profetiza, Eliseu levanta, ele fala, amanhã, essa hora, haverá comigo. Eu não vou entrar em detalhe, porque é bonito entrar em detalhe, né? Amanhã, essa hora, haverá tanta de farinha e tal. Amanhã, essa hora, haverá alimentação para todos. O capitão do rei disse assim, ainda que se faça janela no céu, quando o homem de Deus profetizar para você, nunca duvide, diga amém. Mesmo que seja da carne, que às vezes a gente se emociona, né? E fala umas palavras bonitas. E se não for emoção? Tinha 3 camaradas numa sala, o rabino disse a eles, vocês vão viver muito tempo, até a velhice. Só um disse amém. Amém? Um morreu cedo, o outro até durou um pouquinho, mas depois morreu. O outro ficou até, o que disse amém? Ficou até uma velhice saudável, morreu aquela morte maravilhosa. O pessoal diz que não tem, não, mas tem. Já que é para morrer, é melhor você morrer ali lúcido, mais tranquilo, sem sentir dores. Como Simeão. Como Simeão. Pode despedir teu servo, que meus olhos já viram tua salvação. Que disse amém. Recebeu a bênção. Diga amém. Amém. Quando o profeta profetizar, diga amém. E eu estou dizendo uma coisa a você. Eu não sou falso profeta. Às vezes eu venho aqui sem tempo de preparar algo, como alguém por aí prepare, sai mensagem que atinge o seu coração. Pode dizer amém. Amém? Então, irmão, Eliseu disse, rapaz, infelizmente você verá, olha a convicção de Eliseu, tu verás e não comerás. Agora, como é que Deus vai fazer realmente isso? Se o capitão do rei não profere aquelas palavras, ele não perdia a bênção. A palavra tem que segurar, irmão. Porque se ele pensa dentro dele, mas se segura, como vai se dar? Mas foi Eliseu que falou, né? Vou ficar na minha. Como é que Deus vai fazer o teu milagre? Não importa como Deus vai fazer o teu milagre. O que importa é que Ele tem poder de fazer. Não fique pensando, meu Deus, como é que eu vou sair daquela situação? Como é que vai ser? Como é que eu vou sair? Não importa como Ele vai fazer. O que importa é que Ele tem poder de fazer. Foi o que aconteceu? 4 leprosos. Homens rejeitados pela sociedade. Repita comigo, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Mais uma vez, Deus usando as coisas que não são para confundir as que são. Mais uma vez, 4 leprosos, num pacto de vida ou morte, disseram um ao outro, e eles foram inteligentíssimos. Rapaz, eu já estou morrendo de lepra e de fome. Se a gente for lá e o sírio nos der, a gente come. Se ele não matar, a gente já está morrendo mesmo. Não temos nada a perder. Aí sim, nada a perder. Nada a perder. E aí eles foram. E quando 4 leprosos, eles não podem correr como pessoas saudáveis, eles não eram aquele atleta que faz a propaganda do Globo, como é o nome dele? O nome dele? Cariani, e nem os amigos de Cariani, eram 4 caras fracos. Mas a Bíblia diz, olha como Deus opera. 4 leprosos, vem correndo, né? O Senhor fez ouvir no arraial dos sírios um som como de um grande exército. Ele tem poder para transformar da noite para o dia a nossa situação. Ele já fez isso comigo. Primeiro ele fez isso na nossa vida quando a gente aceitou Jesus. Que ele mudou a gente da água para o vinho de maneira gloriosa. Para nós estarmos aqui sentados, só Deus. Você sabe de nós mesmo, a gente não estava aqui. Eu agora mesmo, Bahia jogando, para eu estar aqui, meu Deus do céu. Isso é só o mínimo. Outras coisas também. Ele transformou meu pai. Eu vi o que ele fez na vida do meu pai. Ele transformou pessoas que eu vi. Ele tem poder para transformar
e também no seu problema que você está vivendo. Se você quiser consertar sua vida com ele também, porque não adianta Deus abençoar e você ficar, né, sem honrar a Deus. Deus resolve da noite para o dia. Como Deus ia fazer? Não sei nem se Eliseu sabia. Talvez não soubesse. Mas Deus, então, enquanto os leprosos vão, os passos de 4 leprosos, sabe o nome desse leproso? Repita comigo o nome de cada um. Repita comigo. Mateus, Lucas, Marcos e João. Os 4 evangelhos. Os portadores das boas novas. Vocês vão ver lá ele dizendo depois. E quando eles chegam lá, o Senhor fez ouvir entre os sírios um som como de um grande exército. Mas é tão poderoso, irmão. É o que Deus pode fazer para te dar vitória. Porque lá no arraial do Sírio eles ouviram, ó, aí os caras entraram em pânico e fugiu um exército já com a vitória na mão. Repita comigo, o inimigo já estava com a vitória na mão. Continue repetindo, mas Deus frustrou os planos do inimigo e deu vitória ao seu povo. E quando os leprosos chegam lá, meu irmão, comida em abundância. E eles comeram e... Era esperto o menino. Não sei, ele é leproso, não ia comer, não sei, mas... Esconderam ouro, aí comeram, esconderam ouro, é muita coisa. Aí um deles disse, rapaz, nós não fazemos bem. Aí agora fala para nós, os crentes do Novo Testamento. Fala para nós. Nós não fazemos bem em estar aqui salvos, transformados, entendendo a Bíblia, entendendo que Jesus em breve vai voltar, e por isso nos desviamos do pecado, em não levarmos esta... Aí ele disse assim, este dia é dia de boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Lá no Velho Testamento, os 4 leprosos já estão dizendo, este dia é dia de boas novas. Não podemos ficar só para a gente, não, com essa comida gostosa, com esse tesouro. E no sentido espiritual, nós encontramos um tesouro. Aquela cantora cantava, achei um tesouro pendurado na cruz. É Jesus, nosso tesouro. Não fazemos bem em não levar esse tesouro ao mundo. Temos que levar esse tesouro ao mundo, a quem não tem esse tesouro. Então a consciência deles bateu. Então eles voltam, e mais uma vez o rei colocando em cima, rapaz, isso aí não é bem assim não, o Ciro está querendo armar uma... Nesse caso aí até que ele foi um pouco prudente, né? Porque poderia ser uma jogada mesmo e tal, mas sempre ele naquela e tal. Aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Quando ele chega aqui contra o rei, que o pessoal vai, a abundância para todo mundo. A bênção chegou, a vitória chegou. Ontem estava quase perto de morrer. Hoje já tem comida, já tem vitória, já tem liberdade. Tudo por causa do homem de Deus. E aquele homem de Deus ali, Eliseu, o profeta, era um tipo de Cristo. Os profetas no Velho Testamento é um tipo de Cristo. Tudo por causa de Jesus. Vitória só em Jesus. Abundância só em Jesus. Que abundância sem Jesus é maldição. E antes, você vai viver aqui, o cara vai viver 100 anos comendo do bom e do melhor, quando fechar o olho aqui, toma logo uma espetada lá do cão. Entendeu, irmão? E aqui, ó, Lázaro, o mendigo, fechou o olho com Jesus. Lázaro fechou o olho com Jesus. Eternamente com Deus. No lugar de glória. Então, bênção só com Jesus. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu, irmão Edilson? Com aquele camarada que ele disse ao profeta, rapaz, isso aí é impossível acontecer, ainda que se faça a janela no céu. Eliseu disse a ele, verás e não comerás. Aí, quando chegou lá, todo mundo... Aí o rei botou logo o cara para ele. Fica aí, velho, tomando conta. Você que vai ficar aí, não. Ah, ele aí. O povo veio, pisoteou ele morreu. E assim se cumpriu a palavra do Senhor pela boca do profeta Eliseu.
Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, irmão. E o âmago de tudo, tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, não seja incrédulo. Segundo, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Terceiro, não seja abestalhado igual aquela mulher que comeu o filho dela primeiro e depois a outra não comeu. Quarto já. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Através de 4 homens rejeitados pela sociedade porque tinham lepra, que foi ao arraial dos sírios, Deus fez vir. Deus confundiu os inimigos. Deus pode confundir os inimigos para te dar vitória. Se depender de Deus, você já tem sua vitória. Ele vai te dar o que é seu, vai chegar na sua mão, segundo a vontade dele, para a glória dele. Continue na direção. O objetivo do diabo é te tirar da direção para você perder a bênção. Amém?